presidente da Síria, Bashar al-Assad, afirmou no dia 15 de março, agora na quarta-feira passada, que a Terceira Guerra Mundial já está em curso. Ele fez essa declaração após encontro com o Vladimir Putin. Você chegou a ver isso, Tereza? Não, a respeito desse assunto eu não cheguei, mas como você está colocando aí, é assunto que já está rolando, porque a gente sabe, né, que já comentamos alguma coisa aqui sobre a Terceira Guerra sendo já traçada, né? Terceira Guerra Mundial, eles traçam e querem matar, exterminar a humanidade, né? É uma coisa assim que o homem não para pensar. Do jeito que caminha aí isso, realmente, esse encontro aí eu não vi. Realmente não sabia desse encontro dos dois aí, do Putin com o al-Assad. Ok, isso aí. Então, a Síria é a principal aliada da Rússia no Oriente Médio, né? A Síria já reconhece as novas fronteiras russas, incluindo a região de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Então, que foram os territórios conquistados, né, pela Rússia nessa guerra contra a Ucrânia. Qual é a avaliação, né, do al-Assad, que eu acho que é bem pertinente? Ele avalia o seguinte, que é uma guerra por procuração, né? Ou seja, a Ucrânia está guerreando com a Rússia com a procuração estadunidense e dos países, né, da Europa ali, e todos os países, né, que integram a OTAN. Então, isso aí já coloca esse conflito num patamar, né, de um conflito mundial, ou seja, de uma terceira guerra mundial. E qual foi a jogada, né, do estadunidense? A jogada dele foi o quê? Levar a Rússia a um ponto de inflexão, né? Levar a Rússia num ponto de inflexão que ela fosse obrigada a declarar a guerra. Declarar a guerra para quê? Primeiro, para que não só os Estados Unidos, mas toda a comunidade internacional aplicasse sanções financeiras à Rússia, né? E para levar a Rússia à exaustão, ou seja, então levar a um enfraquecimento de um rival, de um adversário no âmbito internacional, que é a Rússia. Então, uma fala que me parece acertada, ou seja, não é uma guerra Ucrânia e Rússia, é claramente uma guerra por procuração, né, no qual os Estados Unidos ali, eles estão faturando, né, o que já se avaliava, Tereza? A questão aí para os nossos espectadores a entenderem, o que já se avaliava há algum tempo? Né? Se avaliava com a ascensão da China que os Estados Unidos perderiam o protagonismo econômico do mundo. Né? Mais dia, menos dia, com o crescimento da China, econômico da China, os Estados Unidos perderiam, né, deixariam de ser a potência econômica do mundo predominante, a maior potência econômica. E não teve, né, apesar de continuar, para alguns, como a maior potência militar. Há os que avaliam que a Rússia hoje já estaria equiparada como potência militar aos Estados Unidos. Mas para outros analistas, os Estados Unidos continuariam como potência militar e que isso nunca teria ocorrido na humanidade. Sempre quem tinha o poder econômico tinha o predomínio econômico, tinha um predomínio militar. Então já era analisado que os Estados Unidos recorreriam à guerra. Só que hoje em dia não tem como você declarar uma guerra direta entre duas potências nucleares, porque essa guerra direta levaria à extinção da humanidade, né? Então, essa guerra agora, e ele faz a ressalva, né, o al-Assad, né, o presidente da Síria, é uma guerra em outros parâmetros, não aquela guerra direta, né? Porque uma guerra direta entre duas potências nucleares levaria ao fim da humanidade e, no final das contas, ninguém quer isso, né?
ninguém sem consciência que é isso. Então, hoje é uma guerra em um outro formato, ou seja, é uma guerra por procuração. Então, não é um conflito direto, é um conflito indireto, né? Ou seja, então a Rússia, os Estados Unidos e os países da OTAN, eles estão lutando, né, contra, né, os Estados Unidos e os países da OTAN estão lutando contra a Rússia, né, dando uma procuração para a Ucrânia guerrear contra a Rússia, está entendendo? Sim. Ou seja, essa é a situação, né, colocada muito bem lá pelo Al-Assad. Teve a coragem, né, de falar isso. Muita gente não. Vende, né, a notícia, né, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. E vende a notícia que os Estados Unidos querem, que é uma guerra Rússia e Ucrânia. Né? Então, nisso aí, eles estão faturando, né, com a sua indústria bélica, né, que é 30% da economia americana. Então, é uma jogada dos Estados Unidos para não assistir passivamente, perder o controle do mundo, né, o controle, a hegemonia econômica do mundo, porque isso aí ele aquece a sua economia bélica, né, busca levar a exaustão à Rússia, aplica sanções econômicas, a Rússia tira proveito disso, né? Vide todo o comércio que a Rússia tinha ali de gás para a Europa, isso aí foi extremamente abalado e prejudicado, e até em alguns momentos inviabilizado, né? E essas sanções econômicas e a movimentação, ou seja, há muitos interesses aí até que a gente não sabe. O que é mais evidente? O incremento da economia americana com a guerra, né, com a indústria bélica, que sempre foi um braço forte, né, da economia americana, as sanções econômicas contra a Rússia, entendeu? Ou seja, com o apoio, né, da comunidade internacional, porque a Rússia foi levada a um ponto de inflexão que foi obrigada a invadir a Ucrânia, né? E aí tem um outro detalhe, Tereza, ou seja, está se jogando para fazer a mesma coisa em Taiwan. Eu li alguma coisa sobre isso hoje. Ou seja, então os Estados Unidos estariam levando também a China a um ponto de inflexão, onde a China se visse obrigada a declarar uma guerra ali, uma invasão ali a Taiwan, uma guerra direta ali com Taiwan, e isso também, né, os Estados Unidos poderiam, com esse tipo de pretexto, também impor sanções à China, né, com o apoio do mundo inteiro. Então, para a China perder impedir que a China chegue a essa hegemonia econômica no mundo. Hegemonia econômica, né? Para derrubar essa hegemonia, porque a China está... evitar, né, que ela chegue a ser a maior economia do mundo. Então, era aquilo que já se avaliava, né, que os Estados Unidos não assistiriam isso aí calado, e iriam fazer guerra. Como ele não tem como fazer guerras diretas, nem como a Rússia, nem a Rússia tem como fazer uma guerra direta contra os Estados Unidos, nem os Estados Unidos contra a China, nem a China, então são guerras por procuração. São guerras nos próprios territórios, né? Dos próprios territórios, né? China e Taiwan, né? Que eles estão conversando para... até o momento a China conseguiu contornar a situação, porque a China sabe que a armadilha, a China sabe que uma guerra ali implodiria, né, os seus interesses econômicos, os seus interesses políticos ali na região, ou seja, seria, né, trágico, né? Então, ela está conseguindo contornar a situação, mas para alguns analistas essa guerra vai acontecer, já tem até data marcada, em 2025. Taiwan e a China? Que a China vai ser forçada a um ponto de inflexão para tornando a guerra inevitável ali em 2025. Que mundo cruel, né? Para outros analistas, essa hipótese é remotíssima, né? Mas existe
esse planejamento para alguns analistas, ou seja, de que a guerra se torne inevitável em 2025 ali. Se a China não conseguir perceber isso claramente, né? Isso pode acontecer Não, mesmo, né? veja Ou bem, ela- ainda que ela perceba, Mas né? ela também pode cair. Ainda que ela perceba, Ah, mas chega um momento que você tem que aplicar a autodefesa. Você chega num... O que é um ponto de inflexão? Que você não tem uma outra opção. não tem outra alternativa de Né? sair dessa. Você desse está ali igual você arranjo, está né? jogando um xadrez ali, né? Você está jogando ali pelo empate. Mas hoje. Não, você está jogando ali pelo empate. Sim. Né? Sua Entendi. estratégia é jogar pelo empate. Mas aí o seu adversário faz algumas jogadas que ou você Perde. ou você perde ou você dá o checkmate. Você não tem mais como jogar pelo empate. Entendeu o que eu estou falando? Sim, sim, sim.